Esse é nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto do podcast do Royce. Estamos aqui nós três, doutora Cláudia Shiratori, doutora Adriana Cardoso e eu, Mariana Zata. Nós somos especialistas em plástica ocular, médicas oftalmologistas. Bom, o tema de hoje é sobre a blefaroplastia, que é uma cirurgia que está tão em alta, tão procurada pelos nossos pacientes. Vamos lá, doutora Cláudia, o que você acha? Por que os pacientes procuram a gente tanto para realizar a blefaroplastia? Acho que hoje em dia as pessoas têm muito essa vontade de ter a imagem condizente com o seu estado de espírito, que traduz saúde, bem-estar, traduz leveza. Hoje em dia ninguém quer ter uma aparência envelhecida ou cansada, então tanto os homens como as mulheres têm procurado muito a blefaroplastia para renovar esse olhar. Realmente, a gente tem percebido que aumentou a procura dos homens, no consultório. Por que será que aumentou tanto? As mulheres Então, vou aproveitar a fala da Claudinha e vou complementar aqui uma coisinha. O uso da máscara também. É verdade. Porque o olho ficou em evidência. Sim, né? Pós-pandemia percebi um aumento. Então, o rosto todo tampado. O que estava visível eram os olhos. Exato. E as pessoas começaram a observar, né, a importância do olhar. Do que a Cláudia falou, da leveza do olhar. Né? Então, eu notei um aumento da procura pela blefaroplastia. No período pós-pandemia, né? Da pandemia, quando a gente já pôde voltar a operar. Isso. Né? E esse período pós-pandemia, entre aspas, porque ainda não acabou. Né? E a questão do sexo masculino também tem procurado mais. Por essa questão mesmo, as pessoas querem passar uma imagem de estar bem. Sim. Né? E um outro aspecto também, que dependendo da quantidade de pele que está em excesso, sobrando ali, causa um certo desconforto, às vezes uma sensação de peso. Exato. Né? O paciente nota que se ele levantar com os dedos ali aquela pelinha que está sobrando, parece que ele enxergou melhor, né? Então, principalmente para os homens, eu vejo isso como uma motivação para procurar a cirurgia. Sim. Hoje, inclusive, no consultório, teve uma paciente mulher que veio e o esposo dela aproveitou a consulta para falar, doutora, o próximo sou eu, né? Isso aí a gente acaba avaliando, Ai, Mari, né? você me fez lembrar de uma coisa. O quê? Volta e meia, chega o paciente no consultório e eu falo, e aí, o que eu posso te ajudar? O que tá te incomodando? A mim nada, mas a minha esposa, as minhas filhas... Sim, é verdade. Essas pálpebras sobrando aqui estão me incomodando. Às vezes o homem não se incomoda, mas a esposa e as filhas estão incomodadas por ele, né? Mas também não é mais tabu o homem se cuidar, né? Os homens por si só estão procurando também, estão querendo isso. E são exatamente essas queixas, né? Olhar cansado, peso, pesa bastante. A gente sabe que o excesso de pele e bolsas de gordura pesa mesmo, né? Então, realmente, é esse o motivo da procura. E vocês no centro cirúrgico, vocês também operam lá no Royce, né? Então, é bom sempre explicar para o paciente que a cirurgia é feita com segurança, né? Com anestesia local e sedação, o que faz toda a diferença, né? Pra gente realizar a blefaroplastia. Muitos pacientes perguntam, né? Ah, você opera aqui no seu consultório? Eu acho que é necessário. É uma cirurgia que tem um porte, né? Embora não seja um porte grande para uma anestesia geral. Alguns pacientes podem até requerer, mas o nosso dia a dia é anestesia local, com sedação, e é muito importante ter essa estrutura de segurança, né, para oferecer a nossa tranquilidade, o paciente também. Então, fazer uma sedação acompanhada por um anestesista, ter todos os recursos tecnológicos, de estrutura física e tanto de equipe, bem para atender prontamente qualquer intercorrência, né, qualquer paciente que tem, às vezes, doenças graves. Ah, doutor, eu uso muitos remédios de procuração, tenho alergia a certos medicamentos, eu posso operar, eu tenho diabetes, né? Então, tudo isso a gente pode atender o paciente com muita segurança, tendo uma estrutura adequada, né? Como é no Pacientes Royce. oncológicos também estão procurando bastante, né? Que estão em tratamento e... caso o médico deles, o oncologista, libere, a gente faz a blefaroplastia. Querem se cuidar, as pessoas estão querendo se cuidar, né? Agora, todo mundo parece que pós-pandemia voltou a olhar mais para si mesmo, né? O bem-estar ficou em evidência mesmo. Isso. E muito importante é isso, né? Fazer uma cirurgia, né, Mari, que a gente olha muito o foco para a saúde ocular, né? Uma cirurgia que não vai trazer desconforto, que não vai colocar em risco a visão, né? Exato. Que vai trazer um aspecto natural, né? Sem
sem ter uma cicatriz. Existe a cicatriz, os pacientes também perguntam, né, como é a cicatriz da blefaroplastia. Existe a cicatriz, existem técnicas, a gente tem que fazer um cortezinho na pele, existe a blefaroplastia que a gente não faz o corte na pele, como a transconjuntival, mas realmente a nossa preocupação, não temos muita preocupação com a cicatriz, porque a gente consegue colocar ela num local disfarçado, num local que fica bem discreto, e a nossa busca como oftalmologista é realmente tirar o que está sobrando, né? Sim. Não, que nada vai fazer falta para o seu olhar, para o seu conforto, para a sua segurança. E é tão legal esse reconhecimento, né? Nos últimos anos, os pacientes falam, doutor, eu vim procurar você porque falaram que o oftalmologista é o melhor cirurgião para pálpebras, que vocês entendem dos olhos, né? Então, realmente, esse reconhecimento é muito legal, porque a gente preserva, né? Isso, preserva a função, né? A principal função das pálpebras é a proteção do olho. Isso. Né? Então, a gente preserva essa função palpebral que é tão nobre. E vocês estão percebendo também no consultório de vocês uma queda na idade, né? Assim, uma diminuição da idade na hora de procurar a blefaroplastia? Não sei se eu me embolei aqui pra falar. Pacientes mais jovens estão procurando a blefaroplastia, é isso que eu queria dizer. Nossa, eu tô percebendo muito isso nos últimos anos. E é bom deixar claro também que não tem um limite de idade, não tem uma idade mínima para realizar a blefaroplastia. A blefaroplastia tem que ter indicação. Então, tem paciente com 30 anos que já tem esse excesso de pele, né? Já tem excesso de pele, já tem bolsa de gordura de um fator constitucional hereditário mesmo, então que realmente necessita realizar mais cedo do que outros pacientes. Isso, a cirurgia que tem bom resultado é isso, né, Mari? Aquela que tem uma boa indicação. Então, se o paciente tem aquela sobra, tem aquela bolsa, é possível operar sim com um bom resultado, um resultado visível, um resultado notório mesmo, né? É o que a gente sempre fala, né? É ter a indicação correta, né? Sim. Tem pacientes que às vezes tem mais idade, às vezes tem menos indicação de um paciente muito jovem, né? E o que se popularizou muito também entre os jovens foi o Fox Eyes, né? De onde que veio tanta gente querendo fazer Fox Eyes? Foi por causa da maquiagem, não foi, doutora Adriana? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Algumas influenciadoras americanas começaram a se maquiar, fazendo esse olhar, assim, mais amendoado, né? Elevando, dando aquela sensação da sobrancelha, cauda de sobrancelha mais elevada, o olhar amendoado, né? Isso. Aquele aspecto do olhar da raposa. Por isso o nome Fox Eyes, né? Isso caiu no gosto de atrizes e a coisa foi se popularizando, né? Mas na verdade é uma técnica que já existe. Que a gente já faz há muitos anos, né? É lógico que não são todos os pacientes que são candidatos a esse tipo de cirurgia, né? Mas realmente tem tido um interesse maior por essa técnica, né? Sim, vamos a dizer procura assim. é enorme e fica lindo, né? A verdade é essa. A gente tem como elevar a cauda da sobrancelha com toxina botulínica também, né? Com os fios de PDO, mas com a elevação cirúrgica, do lifting do supercílio que a gente faz no centro cirúrgico, é algo definitivo, né? Então a procura é enorme por isso. E quais procedimentos que a gente está associando mais no momento da blefaro para os pacientes saberem? Sim, no centro cirúrgico, no momento, a gente consegue associar quais procedimentos? Então, Maria, em alguns casos eu associo a aplicação de ácido hialurônico, principalmente quando eu preciso ter uma elevação desse um terço médio da face, né, que já está desabado, que vai influenciar no meu resultado, principalmente da blefaroplastia inferior, né? Então, para dar aquela sustentação ali na região malar. Isso, em também alguns faço pacientes muito eu faço até já no centro cirúrgico mesmo. Antes de eu começar a blefaro, eu já faço a aplicação. Ou depois no consultório. Né? A toxina também é uma aliada, né? Porque assim, a blefaroplastia, ela não vai tirar aquelas ruguinhas, né? O pezinho de galinha, né? Que os pacientes querem tirar com a cirurgia. Ela não tira o pé de galinha. Ameniza, né? Ameniza, mas não vai desaparecer. Então, a toxina é um aliado fantástico. Né? Que aí com a toxina a gente consegue. Né? Toda vez que o meu paciente opera, quando vai retirar os pontos, assim, a gente já programa a toxina botulínica, porque a pessoa já se empolga em fazer mais tratamentos, né? Se cuidar ainda mais. Faz todo sentido, né? Porque os olhos hoje, quando a
pessoa busca uma melhora, que é uma melhora da expressão. E a gente já sabe disso, né? A gente fala tanto, né, que os olhos fazem parte dessa unidade estética que é o rosto como um todo. Então, muitas vezes, se você trabalhar só naquela área, às vezes o paciente fica um pouquinho descontente, esperando mais. Então, faz todo sentido agregar uma melhora desse entorno, dessa região periocular, para ter um resultado mais uniforme, mais satisfatório mesmo, né? Sim. Então, vários tratamentos, né? Não só os tratamentos minimamente invasivos, que a gente chama, né? Mas também a mudança das técnicas, né? Com o laser, CO2, né? As cirurgias a laser e com outras tecnologias que a gente tem usado, né? Que a gente já usa muito a radiofrequência, né? Exato. Então, o laser realmente trouxe uma melhora de resultados bastante interessante, né? Isso, o interessante do laser é que, realizando a cirurgia, a gente pode tratar o rosto inteiro também, fazendo resurfacing, estimulando o colágeno, né? Trazendo todo um rejuvenescimento completo para o paciente. E com a vantagem que se fizer durante a cirurgia, o paciente está sedado, né? Exato. Então, o desconforto... a dor que é do tratamento que é a dor, né? Que a aplicação do laser. E o tempo de recuperação também, Exatamente. né? O paciente aproveita para se recuperar do rosto inteiro, do laser de CO2, juntamente com a cirurgia. Então, não tem que ficar em 2 momentos, né? Mas para quem já fez a cirurgia também de bléfaro, pode realizar o tratamento com o laser de CO2, que inclusive é uma novidade no ROIS, né? Que nós trouxemos o laser de CO2 para realizar nossas blefaroplastias. Então, pode realizar o tratamento. Quem já fez a blefaro pode ir somente realizar o laser de CO2 com a vantagem de estar sedado, além da anestesia local. E sabe qual a vantagem que eu vejo no laser, Mari? Muitas vezes a gente opera aquele paciente de blefaro que ele tem um excesso de pele, mas ele tem uma pele com a qualidade muito ruim. Você olha, tá aquela pele craquelada. Principalmente aqueles pacientes mais alérgicos ou os tabagistas, né? Se expôs muito ao sol. Se expôs ao sol quando jovem, né? Então, fototipo também, né? Quem tem a pele muito clarinha, geralmente tem um pouco menos de colágeno, né? Constitucional, então tende a ter uma pele, né, mais precocemente com aspecto mais envelhecido. E quando você faz o laser ali nessa pálpebra, você consegue dar uma melhora, assim, fantástica na qualidade da pele. Sim. Porque a cirurgia não vai tirar aquele aspecto craquelado, a gente vai conseguir tirar o que está sobrando. Exato. Né? E você faz a cirurgia e faz o laser de CO2 ali em cima, é outro aspecto, é outro resultado de cirurgia. Realmente esse aspecto é mais uma das vantagens, né, porque a gente que já opera com essas tecnologias, operar com o laser, sem dúvida faz sangrar menos, o tempo da cirurgia é mais rápido também. Sim. E a recuperação também, né, Mari? A gente vê os pacientes de pós-operatório como ficam bem, né, menor edema, uma recuperação mais... Uma paciente minha com 6 dias estava no show, tirei os pontos, 6 dias depois ela estava no show, que a gente operou com laser de CO2, né? Então, realmente, a recuperação é bem rápida, bem interessante mesmo. Muito menos edema, muito menos sangramento, além da possibilidade de tratar o rosto inteiro sem sentir dor, né? Alguns pacientes comentam, né? Falam, eu já fiz laser CO2 antes e eu senti muita dor, achei muito ruim. Desconfortável, mas né? É isso, é um relato que é justamente isso que motiva a aproveitar o momento de fazer no ROIS com uma sedação, com um anestesista, para controlar essa dor. E a gente vê que realmente vai super bem. O paciente, às vezes, até pergunta quando eu posso fazer de novo. Tanto a melhora, tanto o conforto, né? A motivação. Ele fica muito empolgado de fazer uma próxima sessão, se for necessária, né? Não, os pacientes já estão perguntando quando vai ser a minha próxima sessão do laser, porque o efeito que ele dá na pele é incrível, né? Poucos lasers dão efeito tão bom de rejuvenescimento mesmo. A gente tem outras técnicas também, né? Por exemplo, peeling, né? Que também dá esse rejuvenescimento, mas o período de recuperação é maior, né? Aquele período de downtime que a gente chama, né? Que o paciente tem que ficar mais em casa, se afastar das suas atividades. Para um peeling mais profundo, para você ter um resultado bom, esse período é maior. Que tá muito em alta agora o peeling de fenol, né? Mesmo o fenol 88, ele tem que ter, um pouco mais longo, né? Você tem uma hiperemia pós que é prolongada, que pode durar 2, 3 meses, né? Isso. O CO2, por ele intercalar pele que vai ser trabalhada pelo laser, pele saudável, né? Então a recuperação é mais rápida, esse downtime é menor, né? O que também é uma vantagem.
E o interessante também da nossa cirurgia, com o laser de CO2 também, é que a gente pode operar o ano inteiro, né? A blefaroplastia, tanto a laser ou sem o laser, é uma cirurgia que os pacientes às vezes têm medo de realizar na época do verão. É claro que não tem que evitar a exposição solar, né? Isso é fundamental. É fundamental evitar a exposição solar no período pós-procedimento, pós-cirurgia. Mas isso, como qualquer outra cirurgia onde haja corte na pele, a gente precisa de evitar a exposição solar. Porém, é uma cirurgia que a procura em janeiro, a procura em época de férias é muito alta, né? Tomando os devidos cuidados, o paciente pode operar o ano inteiro. Sem dúvida. Hoje em dia, esses cuidados, os pacientes têm que ter uma certa disciplina, né? Um cuidado, mas pensando no objetivo, que sempre vale a pena. Sim. Isso mesmo. Também a gente realiza um preparo pré-operatório, né? Para a pele do paciente, pré-cirurgia, pré-laser, e mantém os cuidados depois, pós-laser, né? Pós-cirurgia. Alguns pacientes perguntam, tem uma pele, paciente um pouco mais moreno, né? Com preparo adequado e com a calibração do aparelho, né? São tantas parâmetros, né? Protocolos, os parâmetros do aparelho que são ajustáveis, a gente consegue trabalhar com a pele melhorando também a qualidade. Então é muito interessante mesmo que hoje em dia praticamente todo mundo a gente consegue fazer, né? Às vezes você faz uma intensidade menor com mais sessões. Sim. Né? E aí você consegue tratar aquele paciente que tem a pele um pouco mais pigmentada. Sim. Então é observar, né, cada tipo de pele, né? Individualizar, né, o tratamento, o paciente. Isso é fundamental mesmo. Resultado. Pensar realmente individualizado. Meninas, recebemos umas perguntas aqui pelo direct do Royce pra gente responder. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Depois de uma blefaroplastia, posso realizar a cirurgia de catarata? Quanto tempo depois? Responde, doutora Adriana. Pode. Geralmente eu peço ao paciente para dar um intervalo de 2 meses, tá? Entre a cirurgia. Tanto se ele fizer a catarata antes, quanto se fizer a pálpebra antes, para dar um intervalo de 2 meses entre essas cirurgias. Alguns perguntam se pode operar junto, né? Mas junto junto não dá. O intervalinho não é grande, né? Vale a pena esperar um pouquinho. Até porque para cirurgia de catarata você vai botar um aparelho para manter a pálpebra aberta. Na cirurgia da pálpebra você tem que estar com ela fechada para operar. Então não dá. E outra coisa que perguntam é sobre se da pálpebra, principalmente com laser, tem algum problema para lente, né, intraocular que é colocada na catarata. Não tem risco nenhum, né? Sim, os pacientes mais idosos ou, né, mais novos. Pensam sobre isso um dia, né? Isso, todos eles questionam mesmo. Doutora, eu tenho lente dentro dos olhos, hein? A cirurgia da blefaro, toma cuidado. Mas pode ficar tranquilo que não influencia. A blefaroplastia não traz risco nenhum à saúde do seu olho, principalmente feito com especialistas em pálpebra. Paciente que tem transplante, né? Eu mesmo já tive paciente transplantada que fez. E vale lembrar que a gente, durante a cirurgia, a gente coloca um protetor, né? Ali para proteger mesmo o olho, para não ter risco pro olho, né? Então fica bem seguro. Exato. Próxima pergunta que recebemos aqui no direct do Royce: se é necessária uma internação pós-blefaroplastia? Não. O paciente termina a cirurgia, ele já está acordando da sedação, né? Uma sedação controlada. Alguns não se lembram, mas eles já vão acordando e aí ficam numa recuperação com uma compressinha gelada. Então, logo estão bem despertos, tomam um lanchinho, não tem náusea, já vão para casa. Então, realmente o pós, a gente chama esse modo de internação dia, né? Que o paciente vem para passar algumas horas, cumpre os protocolos de segurança, faz a cirurgia sem pressa e só é liberado com toda a tranquilidade, né? Não sai com os olhos ocluídos. Isso. Né? Que também é importante, que normalmente eles perguntam. Vou sair com os olhos tampados? Não, os olhos vão estar abertos. É curativo só onde a gente mexeu. Isso. Isso. Acho que falamos um pouco sobre isso, mas uma pergunta que surgiu bastante aqui no direct é: qual a diferença do pós-operatório imediato com e sem a utilização do laser de CO2?
Isso. O laser CO2 é isso, ele vai ter menos edema, menos roxo, né? Em relação à cirurgia, mais rápida. Em relação ao pós-operatório, essa é a grande vantagem, do meu ponto de vista, de ter menos inflamação. Sim. Então, vai levar menos edema, menos desconforto. Então, realmente, o laser traz um resultado um pouco mais confortável para o paciente, uma recuperação mais rápida. Né? Sim, e hoje em dia todo mundo quer uma recuperação mais rápida. Né? As pessoas têm vontade de voltar às suas atividades rapidamente. Pode falar, tá? Que assim, com o laser a gente tem a possibilidade de usar ponteira cirúrgica e o resurface, né? Assim. Então a ponteira cirúrgica é o que vai substituir a lâmina fria, né? Das cirurgias que normalmente a gente faz. E tem essa grande vantagem que já foi falada aí, né, de menos edema, menos hematoma, vai sangrar menos, recuperação mais rápida. Quando a gente associa o resurfacing, que além da cirurgia em si, vai fazer o laser na pálpebra, né, na face, aí a gente vai ter um pouco mais de edema, né, um edema esperado, né, que vai acontecer pelo laser, que vai desaparecer também em poucos dias, né? Mas só para o paciente não assustar. Sim, né? verdade. Que de repente, nossa, mas ficou mais inchado do que a minha irmã, por exemplo, que não fez o laser. Bem lembrado. Porque ela não fez o laser. Porque a gente está tratando também. Porque a gente está tratando a pele e esse edema é esperado, né? Quando você faz esse tratamento da pele. Justamente, realmente vai ficar realmente a pele vai formar uma crostinha ali, né? Vai haver uma descamação, né? Então, quando você aplica o laser, além do laser na cirurgia propriamente dita, para fazer esse tratamento da pele, de fato. Né? Outra pergunta. Posso realizar o tratamento com laser na minha face sem a cirurgia de blefaroplastia? Sim, com certeza. Essa é a grande vantagem, né? Nós podemos fazer somente com anestesia local, mas como o nosso laser está em ambiente hospitalar, está no ROIS, a grande vantagem é realizar sob sedação. Então, o anestesista vai realizar uma sedação leve para não sentir dor com o procedimento do laser. Então, essa é uma grande vantagem. Agora, o paciente que não quiser, porque tem gente que é mais resistente à dor. Né? Sim. Eu mesmo fiz laser na minha mão sem nada. Tranquilo, gente. Agora, o meu limiar de dor pode não ser o mesmo da Cláudia, o mesmo da Mari. Né? Então, assim, é possível fazer só com anestésico tópico. Sim. Né? Tem paciente que suporta bem. Aqueles que não suportam, que não querem ter desconforto, ótimo, vamos fazer com a sedação. Tranquilo. Essa é uma grande vantagem do nosso laser estar no ROIS, né? Em ambiente hospitalar mesmo. Dá pra gente fazer com ou sem sedação, caso seja somente o procedimento na face do paciente. O paciente também que já operou, poxa, acabei de operar, não fiz com laser, não quis fazer, agora eu perdi meu medo, quero fazer uma aplicação de laser. Essa última semana falou, poxa, doutor, e agora? Não operei com laser. Eu falei, não tem problema, podemos tratar seu rosto com laser, fica tranquilo. Próxima pergunta. Em quanto tempo posso realizar atividades físicas após a blefaroplastia? Eu acho que é importante ter em mente que existe um processo inflamatório, né? Envolve uma cicatrização e isso vai persistir por uns 15 dias. Então, acho que é válido, né? Alguns pacientes até se sentem bem, se sentem aptos com menos tempo, mas eu acho que a orientação de 15 dias ter um repousinho é bem interessante para diminuir, né? O risco de maior edema, maior sangramento, maior atraso na cicatrização. Então, acho que 15 dias para mim é um tempo bom. Para mim também, excelente. Isso vai variar também, né? Assim, com a extensão da cirurgia. Se você faz só uma pálpebra superior, a recuperação é bem mais rápida. Sim. Né? Normalmente, com uma semana, dependendo do que a pessoa faça, ela já pode voltar ao trabalho e tudo. Sim. Agora, fez pálpebra superior, fez inferior, associou supercílio, aí já ficou uma cirurgia maior. Vai requerer um tempo de afastamento um pouco maior. Né? Também da profissão, né? Pra também pensar em atestado, no tipo de atividade física. Porque tem gente que faz uma caminhada somente, né? As pessoas já outro é crossfit. Nossa, não dá pra fazer com uma semana crossfit, né? Então, é individual, né? Ok. Em quanto tempo posso repetir a aplicação do laser de CO2? O mínimo é um intervalo de 30 dias, né? Que a gente preconiza entre uma sessão e outra. É aquele tempo a pele
ter uma regeneração, né, e poder receber uma nova energia para ter o efeito que seja interessante sem ser agressivo demais. Então, acho que 30 dias realmente, né, o que a gente coloca para que o paciente tenha uma recuperação bem controlada, né, e possa persistir com o resultado. Ai, maravilhoso. Bom, meninas, vocês têm mais alguma consideração sobre a blefaroplastia? Acho que é isso, né? Acho que é uma cirurgia que traz tanta satisfação pra gente que é oftalmo, né? E que a gente trabalha muito com a plástica, a gente trabalha muito com a parte reconstrutiva também, mas realmente a blefaroplastia aqui é uma cirurgia que para qualquer paciente, ele vai sentir um benefício, né? Sendo essa boa indicação. É de alto grau de satisfação, né? Quando isso. Bem realizada. E eu gosto, assim, quando o paciente me diz, doutora, eu gostei porque ninguém diz que eu operei. É aquela coisa diz que eu tô bem. Sim. O que você fez que você tá bem? Né? E um traz o outro, né? Já operei 3 irmãs no mesmo dia, que depois traz o marido, traz a mãe. Verdade. E outra coisa que eles relatam muito, né? Eu já tive paciente que me falou, eu tô enxergando melhor depois da blefa do que quando eu operei a catarata. Isso acontece mesmo. Tira o pezinho, verdade, né? Tira aquela sombra lateral, né? Aumenta o campo. Né? Tem uns que largam o óculos, eu não quero mais usar o óculos, não. Eu falo, não, o que corrigiu sua visão foi a catarata, mas a pálpebra e a cirurgia ajudou no seu campo. Verdade. O paciente se sente melhor mesmo. Enxerga até mais, enxerga até mais colorido, o paciente falou assim. É muito, muito gostoso ouvir isso mesmo. É uma cirurgia que traz satisfação tanto para o paciente quanto para a gente, né? E o tempo de duração também da cirurgia, que muitos pacientes, é interessante, né, saber que é em torno de 1h30, 2 horas, até 2h30, se for uma cirurgia mais completa, né, envolvendo supercílios, porque às vezes o paciente não tem ideia também, né? Às vezes tem gente que acha que é uma cirurgia muito simples. Também não é assim, envolve estruturas muito nobres. Então, feito com muito detalhe, é em torno disso, né? Desse tempo cirúrgico. E também, assim, lembrando que ele vai entrar no centro cirúrgico, a gente vai fazer a marcação. Fotografar, e a marcação ela tem que ser muito minuciosa. Né? Pra mim, a marcação é tudo, né? Tudo. A parte principal. Da parte estética, a marcação é tudo. Verdade, né? Aí a gente vai marcar, aí vai sedar, e aí a cirurgia vai começar. A cirurgia, né? E realmente uma cirurgia com tanto detalhe, né? Porque são tantos pontos anatômicos, né? Então, realmente, a gente não ter pressa de operar para fazer tudo bem feitinho, tudo no seu devido lugar, né? Sim. Retirar todas as bolsinhas de gordura que incomodam o paciente. Isso, não é só uma pelinha, né? A gente sabe que até a profundidade que atinge e para ter um resultado bom, justamente, né? Sim. E graças a Deus nós temos. Com a ajuda de toda a tecnologia, né? Que nós temos hoje em dia. Do conhecimento. Bom, então é isso. Acho que estamos encerrando o nosso episódio piloto do podcast do Royce. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Obrigada, doutora Adriana. Um beijo, gente. Foi ótimo. Tchau.